falando. Espero que vocês estejam bem. Né, eu estava falando com o Alfredo, que entrou aí. Estava dando a hora, não chegava ninguém de vocês. Eu fiquei pensando, mas será que esses meninos combinaram de matar minha aula e nem me avisou nada, né? Mas aí logo eu entrei na sala da professora Ana Paula só para me ter certeza, né, que estava acontecendo. Aí estava lá dando boa noite já, né? Então, mas se ela continuasse lá, eu ia ter que danar com ela. Falar, uai, Ana Paula, estou tomando meus alunos aí, como é que fica essa questão, né? Então, mas aí estamos aqui, tá tranquilo para a gente dar prosseguimento, né? O meu objetivo hoje, né, o objetivo para essa aula é conversar sobre o contexto de surgimento das ciências sociais, né? Então, a filosofia, por muito tempo, ela fez esse trabalho de entender a sociedade, de buscar entender a sociedade. E aí, nos últimos 250 anos, mais ou menos, aí nós temos, então, a sociologia enquanto uma ciência estabelecida, uma ciência autônoma da filosofia e que cumpre um papel na sociedade, entendeu? Então, a partir dessas considerações iniciais, que eu quero conversar com vocês sobre um assunto, né? Esse assunto do surgimento desse contexto, né, das ciências sociais, e ainda nós estamos num clima de introdução ainda à disciplina, né? Em linhas gerais mesmo, mas acaba que não tem uma aula que a gente não está apontando algum item que seja relevante, né? Um item que, de fato, a gente precisa já ir dando conta, né? Um item que a gente precisa já tomando conta aí dos assuntos, porque é a hora que a gente pisca o olho e abre, já é dia de fazer prova e essas coisas todas aí, a gente já tem que ter uma sequência de informações que já estão sendo captadas por aqui. Essa aula de hoje, ela vai ser, de certa forma, repetida na aula que vem. Eu já vou dizer logo, você tem... A única tarefa para a semana que vem é ler o texto que está disponibilizado, né? Então, lá na atividade avaliativa dessa aula, que é a aula 2, você vai lá baixar o texto, e esse texto ele vai, então, de certa forma, repetir aquilo que nós estamos falando aqui agora, para, de fato, vocês terem uma síntese, né, do assunto desse contexto das ciências sociais e a localização da sociologia em meio às demais ciências sociais, ok? Então, eu já vou logo, a gente já vai logo partir para o slide, para a gente já seguir daí. Hoje eu estou sentindo bem mais problemas de conexão do que no outro dia, né? Não sei o que está acontecendo. Está travando, está congelando, né? Mas eu vou mudar aqui a nossa estratégia. Vamos vendo aqui a partir do... Na hora que eu resolvi de um lado, ele resolve do outro. Então, pessoal, na verdade, assim, teve um fato, né, que ocorreu na França. Esse fato tem a ver com... parece uma analogia àquela fala do Mowgli, né, o menino lobo, ou do próprio Tarzan, que a gente já ouviu falar, né, que ocorreu, então, um fato historicamente, né, lá em Aveyron, na França. Encontraram numa floresta um menino chamado, que aí deram o nome para ele de Victor, né? Victor
de Aveyron, foi encontrado por um médico chamado Jean Gaspard Itard. Jean Marc Gaspard Itard. Isso foi lá, olha, por volta do ano 1799, então esse fato ocorreu, certo? E aí esse doutor Itard, médico, né, psiquiatra, ele então começou, resgatou esse menino que estava lá na floresta. Então ele começou um trabalho de verificar a sociabilidade desse menino, né? Se era possível que de fato ele se tornasse um membro da sociedade, uma vez que ele vivia lá com os animais e aquela coisa na floresta abandonado. Tudo indica que ele foi então abandonado ou esquecido pelos pais lá na floresta. Enfim, ele, então, durante 5 anos, né, de pesquisa com o Dr. Itard, cuidando desse menino, depois de 5 anos, esse menino começou a falar algumas coisas, né, algumas palavras específicas do vocabulário, né, e uma das palavras que é citado lá na historinha, né, que ele falou a palavra leite, né, possivelmente ele gostava desse item aí, né. E aí durante essa pesquisa, esse médico ele foi fazendo seus relatórios. Ele foi então apontando seus relatórios no sentido assim de perceber a evolução, né, ou a não evolução do menino no contexto social. E aí ele percebeu, né, nesse relatório assim, gradativamente, né, a longo prazo mesmo, foi verificando alguns pontos, né? Alguns pontos como, por exemplo, sentar-se convencionalmente à mesa, depois tirar apenas a água necessária para ele beber, certo? Com prazo, né? Com prazo na vida dele ali, ele foi então foi percebendo que ele brincava com uma certa diversão, empurrando algum pequeno carrinho, né? Bem como já começava então a fabricar alguns objetos, cuidar do jardim. E aí, depois dessa ideia, né, então, nós estamos em 1800, os sociólogos que nós citamos aqui, que é o Durkheim, que é um dos mais velhos, né, então ele tem uma produção por volta lá de 1850, certo? Mas aí já dá para ter uma constatação que, com base nessa teoria que o Durkheim aponta, que os fatos sociais, embora exteriores, são introjetados pelos indivíduos e exercem sobre ele um poder coercitivo. Naquela aula introdutória da semana passada, eu já apontei isso, né? Não sei se vocês se lembram, da perspectiva de Durkheim para a visão da sociedade. Entendeu? Então, o indivíduo, ele é um, e a sociedade, ela é uma coletividade. E essa coletividade, ela pesa sobre esse indivíduo. Né? Então, cada um de nós, o tempo todo, na nossa vida, nós estamos recebendo uma série de imposições sociais, uma série de normas da sociedade, e essas normas fazem com que nós, então, nos tornemos membros da sociedade, entendeu? E aí é um processo aí que ocorre em que nós vamos introjetando, né? Nós vamos, então, recebendo as normas sociais e elas vão fazendo parte da nossa própria vida e a gente vai, então, sendo dominados por ela, né? Então, esse poder coercitivo. E tudo que diz respeito à cultura, à vida social, não fomos nós que inventamos, né? É exterior a nós e nós simplesmente seguimos, né? Seguimos aquilo que foi ali determinado pela sociedade. E aí é um processo, né? Um processo de assimilação dessa questão. Mas então, você já é capaz, né? Não sei se você já sabia disso, mas você é capaz de responder como o Durkheim vê a sociedade, né? Como que o Durkheim entende a sociedade. Então, ele entende a sociedade como sendo o quê? Fatos sociais. E esses fatos sociais, o que ocorrem? Eles simplesmente eles simplesmente pesam sobre o indivíduo assume o que a sociedade quer dele e o indivíduo faz. E se o indivíduo não fizer, o que acontece? A sociedade se encarrega em estabelecer as medidas coercitivas de domínio para que esse indivíduo se alinhe, né? Se alinhe. E aí você tem as instituições sociais para fazer isso. Lembra quando o Caiado
decretou os primeiros fechamentos, né? E aí um prefeito dizia que não, na minha cidade não vai fechar comércio, aí outro prefeito, não, aqui vai fechar, e aí ele falava, a minha polícia, então no discurso dele, a minha polícia, a polícia militar, vai estar destacada à disposição para fazer valer o decreto da contenção do coronavírus. Então, o que é a polícia nesse contexto? A polícia aí usando um sociólogo talvez um pouco mais recente, né? Ele divide entre o poder do Estado, né? O poder do Estado em poder ideológico e poder de fato, né? Vias de fato. Então, a polícia está nessa categoria das vias de fato, né? Se for preciso, então, pegar à força alguém e controlar a atitude dela, é uma das instituições que vai fazer isso. E a escola? A escola não pode pegar ninguém, chacoalhejar, não pode ninguém algemar, não pode ninguém amarrar, né? Mas a escola vai fazendo aquele processo ideológico, né? Ensinando, né? Isso é o certo, isso não pode, isso é errado, né? Isso é feio, isso é bonito. Esse aspecto um pouco mais ideológico. Já polícia, sistema carcerário e outros aí já tem o poder, né? O poder de força mesmo para, de fato, garantir a sociedade como ela teria que ser, ou como ela tem que ser. Entende? Então, esse é um primeiro ponto, né? De perceber que existe uma ciência que a medicina, por exemplo, não resolveria o problema desse menino. A psiquiatria não resolveria o problema desse menino, a situação desse menino enquanto abandonado lá na floresta. Então, precisaria de um outro olhar para ele, para, de fato, colocá-lo, torná-lo membro da sociedade. E aí, o que foi? Foi o próprio convívio social, né? E aí foi percebendo que, olha, o menino tá esparramado no chão? Não, senta aqui à mesa. Né? Ele vai lá beber água e se joga de água lá para beber água como um animal, um bicho, né? E aí, não, você vai pegar só um pouco de água e vai tomar essa água. E assim vai um processo. Então, a Sinara tem criança, eu também tenho, e a gente vai vendo o tempo todo, ele quer fazer as coisas do jeito dele, né? E o tempo todo a gente vai impondo, não, meu filho é assim, não, meu filho é assim, não, faz dessa forma. Por quê? É o processo de imposição da sociedade sobre esse criança, né? E a criança vai assimilando de alguma forma. Então, eu fiz um móvel aqui em casa, né? E aí de vidro, várias portas de vidro. Então ele ficou encantado com esse trem, que ele vê lá o reflexo dele, né? E ele quer abrir aquela porta o tempo todo, quer tirar meus vasilhos de dentro do armário, né? E eu falo, meu filho, nós fechar aí com carinho, tá? Com carinho. Tá. Aí ele vai e bate a porta. Pá! Depois, carinho, né? Então ele sabe que tem que ter o carinho, mesmo que ele não tenha o controle da atitude dele, mas ele já está ideologicamente formado nessa perspectiva, né? E aí, com o momento da vida que ele vai amadurecendo, eu tenho certeza, ou sei lá, né? Mas aí ele vai, então, de fato, fazendo a atitude dele se tornar aquilo que ele pensa, né? Isso é evangélico até, né? Novo Testamento, quem conhece Paulo, né? No Novo Testamento, ele fala que a sua mente concorde com a sua voz, né? Com o seu discurso. Então não adianta eu falar para o meu filho, olha, meu filho, bate a porta com carinho, fecha a porta com carinho, se ele vê eu batendo porta de qualquer jeito, né? Porque aí é a situação do exemplo e da socialização, né? Não adianta eu querer impor que ele coma determinadas comidas, né, determinados pratos na refeição, se ele não está me vendo comer também. Claro, nós estamos falando de quem? De Durkheim, na teoria durkheimiana de olhar para a sociedade e verificar o papel que a sociedade tem sobre os indivíduos, certo? E é esse papel do exemplo, esse papel da imposição e tudo mais. Mas eu já quero citar logo para problematizar um pouco a situação, gente. Do mesmo jeito que o meu filho aprende comigo o que tem que ser, né? Há pessoas que se servem dessa teoria do Durkheim, que eu já digo, não é a única e nem necessariamente é a correta de entender a sociedade. Tem pessoas que se servem dessa teoria durkheimiana, que é estruturalista, certo? Estruturalista porque existe uma estrutura e está fixa essa estrutura, não tem como sair muito dela, né? Então, ou seja, se eu for bonzinho com meu filho, ele vai ser bonzinho e vai ser bonzinho com todo mundo, não é? Se eu dou exemplos de comer saudável, ele vai, então, ter exemplos de comer saudável, vai comer saudável. Agora, me digam vocês, só dar o exemplo vai garantir que ele vai seguir, de fato, aquilo que eu mandei? Que garantia eu tenho que meu filho vai seguir tudo aquilo que eu ensino que ele faz? Tem garantia para isso? Né? É claro que não.
Ele vai fazer o que ele bem entender, né? E aí ele me desafia. Meu filho vai ter 3 anos, mas ele me desafia o tempo todo. Eu falo, meu filho não pode. Ele vai olhando para mim e fazendo a coisa, né? Fazendo a coisa para ver o que eu vou fazer com ele, né? Então, assim, me desafiando o tempo todo, me testando meu limite, né? E aí a gente vai percebendo, é uma criança tão pequena, assim, não tem ainda, quimicamente, não está responsável pelas atitudes dela, mas ela faz atitudes que ela sabe que está errada, né? E a gente vê a expressão dela, né? Tomando essa consciência. Ou seja, então, por mais que eu estou falando para ele, por mais que eu estou ameaçando que eu vou bater, por mais que eu até bata, né? Mesmo assim, ele vai fazer aquela coisa que não pode fazer e que ele sabe que não pode fazer. Entendeu? Então, é essa que é a questão de que aí nós colocamos em xeque a teoria do Durkheim. Porque se ela fosse de fato verdadeira, não teria nenhuma criança, nenhum filho que desobedecesse o pai, né? No sentido de quando tem coerência no que é dito. Agora, por que eu estou falando essas coisas, gente? Porque tem pessoas que estão se apropriando da teoria do Durkheim e estão, por exemplo, criticando a adoção de crianças por casais homoafetivos. Por que essas pessoas que estão se apropriando da teoria do Durkheim para ir contra a adoção de crianças por casais homoafetivos? Porque elas dizem que a convivência dessa criança com pessoas homoafetivas vai fazer com que essa criança seja imposto a essa criança que ela também tem que ser homossexual. Isso tem sentido? Claro que não. Claro que não, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Ou você tira por você e olha para o resto do mundo, né? Você é tão influenciável assim? Por que tem que ser proibido o tráfico de drogas? Porque se tiver uma droga na sua frente, você vai, então, se apropriar dela e vai consumir? Né? O que te levaria a consumir droga? Né? O que te leva a consumir droga, por exemplo? Não é a sua própria vontade, seu próprio desejo, a sua própria decisão? Ou simplesmente se tiver alguém usando, você vai ficar tentado e vai de fato consumir? Vocês estão entendendo? Então, de modo que você pensando nessas questões, né? Você pensando nessas questões, a gente não pode criar regra social. Agora, se você tem condições de criar uma regra social, aí beleza, vamos ver. Aí vai acontecer aqui, vai acontecer ali. É o caso das teorias educacionais. Eles ficam, faz assim que dá certo, faz assim que dá certo. Nós não temos, as pessoas são diferentes nesse processo. Mas, voltando só na teoria que nós estamos estudando aqui, do Durkheim, os fatos sociais pesam sobre nós, indivíduos, nós assumimos e cumprimos aquilo que foi determinado. E pronto. Entendeu? Então, existem várias formas, né, da gente administrar a vida e essas questões, né? Como que a gente levaria para entender os processos todos aí. Nós estamos falando aqui, gente, do que se ocupa as ciências sociais? Do comportamento humano. Né? Agora me diga vocês, quem está com a câmera ligada, eu estou olhando para vocês aqui, né? Eu mandei lá no grupo do WhatsApp como é que eu vejo vocês aqui. Depois, quando vocês der uma olhadinha lá, eu acho que já chegou lá a foto, né? Então, vocês verem tanto que é interessante aqui o layout que eu tenho, né, com vocês com a câmera ligada. Então, eu vejo todos nesse sentido, entendeu? A gravação não fica dessa forma, mas na câmera aqui fica, para mim. Entendeu? Então, o que acontece? Andar é um comportamento humano? Faz assim para sim, assim para não, quem está com a câmera ligada. Andar é um comportamento humano? Falar é um comportamento humano? Respirar é um comportamento humano? Né? Mas aí a questão de que o boi não anda? A vaca não anda? O papagaio não fala? Entendeu? Então, que diferença faz do ser humano para esses outros animais? Então, tem uma diferença, sabe? Porque andar, falar, respirar, essas coisas todas são características do ser vivo, sabe? Do reino animal, por exemplo. E também os insetos e outros reinos aí também fazem uma série de coisas. Até planta respira, né? Até o vegetal respira. Entendeu? Então, ou seja, agora o que é o comportamento humano, que é estritamente humano, no qual a sociologia vai se ocupar? É aquilo que só pode ser feito em sociedade. Aquilo que dá para ser feito só pode ser feito em sociedade. Entendeu? Então, ou seja, se eu estou numa ilha lá sozinho, né? Tem como eu receber salário pelo meu trabalho? Se eu estou numa ilha sozinho, não tem. Entendeu? É impossível, né? Estou vendo seu dedo aí, Jeff, estou percebendo. Então é impossível você estar sozinho e receber salário.
Porque receber salário impõe para a gente a condição de relação de pelo menos duas pessoas. Aquele que te emprega e você que trabalha, e ele paga pelo seu trabalho. Então, agora, a relação de trabalho a sociologia estuda, porque é uma ação humana. O boi trabalha, o cavalo trabalha, né? Mas a relação de trabalho entre o ser humano e o outro ser humano é diferente do ser humano e um animal. E agora, e no tempo do escravismo? E as situações escravocratas? Entendeu? Então, o escravo, a pessoa escravizada ali, ela é comparada ao cavalo, ao boi, que eu simplesmente amarro lá na carroça e ele raça o serviço e faz o que tem que ser feito. Entendeu? Então, quando tem uma escravização, eu não estou considerando partes humanas no processo. Eu estou entendendo uma parte humana, que é o dono do meio de produção ali, e a outra parte que é uma propriedade, né? Que não tem essa relação estabelecida. E aí, se eu tenho, então, essa relação de trabalhar e receber salário, uma atitude que é humana também é fazer greve, né? Aí, então, se eu for autônomo, se eu sou dono da minha empresa e eu trabalho na minha empresa, tem sentido eu fazer greve? Não tem. Só tem sentido se eu tenho estabelecido uma relação social que faz com que a gente possa, então, estabelecer aí o contraponto, né? Possa estabelecer o contraponto entre um e outro nessa situação. Bem como, então, casar, participar de eventos, criar filhos, né? Tudo isso aí, ou a relação de pais e filhos, todas essas questões aí são comportamentos sociais. E por serem, então, esses comportamentos sociais, eles vão, então, sendo objetos de estudo da sociologia propriamente dita. Ok? Então, é nessa perspectiva que a gente verifica a situação aí. E aí, o que ocorre? Ocorre a necessidade, então, de encontrar métodos possíveis para conhecer o ser humano nas suas interações sociais, certo? Que aí é o objetivo das ciências sociais. Então, ampliar o conhecimento do ser humano. Mas aonde eu vou conhecer ser humano? Nas relações sociais. Entendeu? Então, como se comporta na vida familiar, como se comporta na igreja, como se comporta na vida política, como se comporta na economia, na questão das finanças, né? E as ciências sociais vai, então, verificando o ser humano nessas relações que ele estabelece na sociedade, no modo geral. Ok? Então, com base nisso, né, totalmente teórica essa situação, é aquilo que se estabelece, né? A gente retorna àquele assunto da primeira aula, quando eu perguntei para vocês sobre o objeto de estudo das ciências sociais. Essas aqui são as principais, né? Por que aconteceu com a administração, com a economia e com a contabilidade? São ciências sociais, mas elas se bandearam, né? Entraram num outro hall de ciências, então não estão mais no contexto das ciências sociais. Existe uma outra ciência social que está no campo da história, que é a museologia, né? Então, economia, administração e contabilidade são ciências sociais, mas ciências sociais aplicadas, né? E aí, quando me pergunta no meu currículo aí, o que é que você trabalha na FAI? Não, eu trabalho filosofia e ciências sociais aplicadas ao direito. Eu falo dessa forma. Por que eu falo dessa forma? Porque a sociologia, nós chamamos que é a sociologia jurídica, a filosofia do direito, não é? A economia nem precisa falar, porque ela é baseada em leis, então está dentro do contexto do direito. A ciência política também nem precisa falar, por quê? Porque nós só temos o direito como tem, né? O direito está como ele é, porque ele está servindo aos interesses do Estado, às determinações que o Estado dá. Entendeu? Então, no caso, essas ciências são totalmente aplicadas ao direito propriamente dito, né? Então, nesse sentido aí, essas disciplinas ficam fora. E a disciplina que está dentro também, a psicologia também deveria estar aqui dentro, mas ela bandeou para o lado da medicina, né, no sentido de tratamento, essas coisas todas. Mas todo o estudo dela é filosófico-sociológico. Se você observar, você está tendo psicologia ou já teve? Fizesse no mês passado? Sim. Está tendo agora, né? Beleza. Então você vai percebendo os argumentos lá que a Daniela está tratando para vocês, né? Então a questão de que é social, a nossa condição de vida ela é social. E aí, filosoficamente, a gente entende os problemas que acontecem ali. Mas aí eles se acham médicos, né? Mesmo sabendo que eles não podem prescrever uma receita, né? Não pode intervir uma química ali no tratamento,
mas eles, então, estão lá no ramo da medicina. E as ciências sociais, então, ficaram resignadas a essas 4 básicas, né? Na verdade, 3. Eu vou tirar a economia dessa lista aí, certo? Então, nós temos a sociologia, que é o estudo dos problemas das relações sociais que há, né? Então, aonde tem conflito de poder, de sobreposição de um sobre o outro, onde tem um estabelecimento de uma ordem, a sociologia vai estudar. A antropologia, então, ela vai estudar os elementos que dizem respeito à cultura, né, que são as diferenças e semelhanças dos seres humanos, né? Então, se a gente pensar em indígenas brasileiros, tem ali, tem diferenças gritantes entre um grupo e outro, mas tem alguma coisa que você bate o olho ali, é índio. O que é essa coisa? É índio. É o elemento cultural básico que tem ali, que a antropologia, então, vai verificar. Ela vai verificar, então, as diferenças entre grupos, né? A semelhança e diferenças. Então, vai lá os aborígenes australianos, por exemplo, né? Tem toda a característica indígena, mas são negros, né? E aí você tem outros grupos, o europeu, né? A caricatura de Jesus, por exemplo, né? Aquela imagem de Jesus loiro, né? Olhos claros, pele branquinha. Aquilo ali nunca foi uma pessoa habitante lá de Israel, né? É um outro tom de pele, é um outro biofísico totalmente diferente daquilo ali. Mas a Igreja Católica, ela se estabeleceu no contexto europeu. Então, para ter um Deus, né, representado em forma humana, que as pessoas reconheceriam, isso é antropologia, sabe? Entender isso é antropológico. Então, tinha que ser uma caricatura um pouco mais parecida com eles, né? Porque pensa, então, porque se fôssemos olhar para o povo lá daquela região ali, é o povo árabe que a gente tem hoje. Então, é pele mais escura. Inclusive, o que acontecia? São chamados mouros, né? Todas as guerras que tiveram ali na Europa durante o início, a Idade Média, 1100, por aí, né? Então, era a guerra dos cristãos contra os mouros. O que é ser mouro? Mouro é ser preto mesmo, é ser escuro. Porque eles habitavam principalmente ali no norte da África também. Entendeu? Então, ou seja, culturalmente a gente estabelece padrões e também a gente expulsa determinados padrões. E aí tá preconceitos, aí tá racismo, então uma série de questões que a antropologia, então, vai verificando, né? Então, as questões da questão da nossa cultura. E a ciência política, você já teve aula, né? Não sei se o seu professor de ciência política prestou para te ensinar qualquer coisa, né? Mas então você entendeu lá as questões do poder, do estabelecimento do poder, da transferência de poder, né? Do processo de exercício do poder, esses pontos todos que organizam o Estado, né? As organizações sociais na forma de Estado. Então, essa que seria... pois não? Economia não entra, não? A economia está nesse hall das ciências sociais aplicadas, né? Então, ela foi junto com a administração e com a contabilidade. Então, desenvolve o trabalho não de análise da sociedade enquanto indivíduo e sociedade, mas da sociedade em sociedade. Entendeu? Todas essas 3 aí, essas 3 nós estamos citando, a sociologia, a antropologia e a política, analisa o indivíduo e a instituição, que é a sociologia. O indivíduo e o grupo social, que é a antropologia. O indivíduo e o Estado, que é a ciência política. Agora, a economia analisa sociedade com sociedade, essa sociedade com outra sociedade. Então, não olha tanto para o indivíduo em si, mas olha, parece que só para a sociedade. Essa é uma explicação que eu entendo, uma diferença aí. Não sei se ficou claro para vocês. Ok? Então, essa próxima questão aqui, né, eu acho que eu já gostaria, então, que vocês fizessem a frequência, porque daí tem a questão do para que serve a sociologia, né? E aí eu vou explicar esse ponto agora aqui para vocês pensarem, porque a filosofia já estudava tudo que a sociologia estuda. Então, para que serve a sociologia? Para que ter uma ciência diferente se já existia uma que resolvia todos os problemas? Mas, na verdade, então, ela tem uma finalidade específica e essa finalidade, então, seria garantir para a gente uma intervenção social, né? E aí essa intervenção social, ela é qualificada, né? Ela tem aí uma forma de funcionar.
Eu estou, então, colocando aqui no... Tá aí já no chat. Vocês façam, por favor, aí, coisa de minutos, né? 2 minutos e meio, mais ou menos. Responda a frequência e a uma pergunta que eu estou provocando lá, tá no chat aí. Quem não está acostumado com a aula ainda, tá o chat. Quem está no celular, dá um toque na tela. Do lado direito, lá em cima, tem parecendo um papelzinho lá. Clica nele. Lá tem um link. A última coisa que eu coloquei. Você clica no link, vai para uma página na internet, lá você responde tudo direitinho, e aí a gente volta aqui e continua. Professor, lá podia marcar mais de uma? Podia. Querem comentar o que colocou lá? No sentido dos problemas da sociedade, aquilo que... Eu estou tentando abrir aqui, mas a internet está travando para mim. Vocês querem comentar o que vocês escreveram lá? O que marcou e o que se escreveu, o que escreveu? Eu marquei sobre a desnutrição e taxa de mortalidade infantil, que eu acho que é uma coisa que a gente, para olhar como ser humano, não devia estar acontecendo da forma que acontece. Porque do jeito que o mundo está hoje, não era para ser assim. Que é igual aqui em casa, às vezes a gente liga a televisão e fica passando, né, aquelas propagandas lá de Médicos Sem Fronteiras e outras instituições que buscam ajudar as pessoas lá da África. E aí passa bastante, mostra as crianças magrinhas, tadinhas, sem ter o que comer, todas doentes. E eu sei que muitas pessoas tentam ajudar, mas nunca é o suficiente. Uhum. Entre os que responderam aqui, tem alguns de manhã também, que já aqui deu aqui o número, empatou aqui agora fome e desnutrição, que você acabou de falar, Sinara, e entrou também pobreza e miséria, que na verdade está atrelado os dois problemas, né? Um problema está totalmente interligado com o outro, na forma que vocês escreveram aqui. E aí algumas pessoas escreveram, por exemplo, também o aumento da mortalidade feminina e aumento da violência contra os infantis, né? Os infantes, corrupção na política,
preconceito entre os menos favorecidos, né, a questão da luta de classes aí, da discriminação, etc., que diz respeito à própria questão do poder aquisitivo, né, os problemas da saúde e tudo mais. Então, se fôssemos pensar num ponto de vista... Pois não? Alguém quer falar? Professor, eu acho que o principal, isso se chama corrupção política, que a partir do momento que os políticos tivessem consciência no que acontece, como desnutrição, qualquer coisa, e não roubasse, eles teriam aquele dinheiro que eles roubassem, eles poderiam pegar esse dinheiro e usar para alimentação, mais saúde, usar o dinheiro em prol da própria sociedade. Não haveria isso aí, não. Porque eu acho que o principal câncer hoje do Brasil se chama político. Porque se ele investisse o dinheiro corretamente, não existiria miséria, não existiria, ninguém passaria fome. Assim, esse é um ponto de vista que eu tenho. Tá certo. Entendi. É justamente assim, para se ver essa questão, né, e fazer o contraponto à questão da crítica que se estabelece. Mas também, Jeff, você tem que tomar muito cuidado. Assim, eu não estou falando que você está errado no que você disse, eu estou falando que você tem que tomar cuidado. Cuidado de que jeito? A gente tem que fazer a crítica e as pessoas têm que escutar o que nós estamos falando, mas nós temos que tomar... Vocês estão me ouvindo, né? Estão me ouvindo? Tá. Sim. Tem que tomar o devido cuidado, no sentido de que eu tenho que ter dados, eu tenho que ter provas para falar o que eu estou falando. Entendeu? E quando eles fazem o que fazem, e continuam fazendo e não vão para a cadeia, por quê? Porque o que você acabou de falar aí, não tem ninguém que conseguiu provar. Entende? Então, ou seja, o problema, então, é jurídico. O problema é administrativo, é questão que vocês, enquanto formados aí numa ciência social aplicada à organização social, tem que, então, acabar com essas possibilidades das pessoas fazerem as corrupções que a gente tem certeza que faz, mas a gente não é capaz de comprovar e nem de documentar essa questão. Entende? Então, por isso que a gente tem que buscar essas condições para, de fato, falar com propriedade o que a gente quer falar, né? E aí não pode simplesmente eu ficar vendo um jornal e aí eu ter minha opinião, ou ver um youtuber ter minha opinião, mas, de fato, investigar, né? Por exemplo, vocês... Agora eu já deixo uma pessoa que pediu para falar aí. Então, vocês sabem quanto ganha o prefeito de Porá? Isso no documento lá, no contra-cheque? Vocês sabem? Eu acho que na faixa de 20 mil. Pois é. E você sabe que você tem condição de olhar até os centavos, porque são dados públicos. Pois é. E quantos de nós já foi lá olhar? Para ter a noção e saber o que acontece, entendeu? Então, ou seja, se é servidor público, se é político, né? Então o Clemerson está lá no portal Transparência, tem condição de você ver quanto que ele recebe lá, quanto que ele recebeu no mês passado, né? Então, qualquer um servidor público tem esses dados. E você pode, então, analisar essas questões, né, verificar essas questões todas e aí fazer as comparações com o padrão de vida, né, com as outras coisas que se desenvolvem por aí. Eu só estou, assim, citando esse ponto porque são elementos que dá para a gente investigar e dá para a gente descobrir com detalhes, entendeu? Não estou citando isso, você. É por causa do próprio mensalão que aconteceu. Se esse dinheiro, se fosse recuperado para trás do que aconteceu, daria para resolver muitos problemas que foram ocorridos a respeito de saúde, educação, miséria, o problema vamos supor assim, problemas que vem afetando até hoje. Cadê? No caso, roubado. Até isso, tá, Jeff? É só para contribuir também, né? Contribuindo mesmo, no sentido assim de até saber quanto que se gasta. Deixa eu só fazer um exemplo, né? Uma situação que ocorreu lá em dezembro de 2018, né? O Caiado assumiu a governança do estado em janeiro e o salário de dezembro, que deveria ter sido empenhado pelo governo anterior, não foi. Então, o servidor público de Goiás não recebeu o salário em dezembro de 2018. Teve gente que foi receber em agosto de 2019 o salário que ele tinha que ter recebido lá em dezembro de 2018.
Certo. Aí nós estávamos lá no colégio, todo mundo afobado, e disse que empenhou um valor lá para pagar salário. Empenhou 6 milhões. 6 milhões para pagar salário. Aí eu falei para a secretária da escola, mas isso não dá para nada. Que isso, cara? São 6 milhões. Pois é, só a folha de pagamento da Secretaria de Educação, só professores e tal, é 300 milhões no mês. A folha dos servidores todos do Estado chega a 1,5 bilhão, entendeu? Então, assim, até esses dados também são dados que a gente pode verificar, a gente pode estudar e fazer as comparações aí, né? Esses dias, na escola que minha mãe trabalha, teve lá no grupo, lá, ela trabalha na regional de Tumbiara. Um grupo lá disse que uma diretora e uma gerente de merenda de uma escola estavam sendo indiciadas porque desviaram 300 mil reais de merenda, de valor da merenda. 300 mil. Eu falei, mãe, mas da onde ela tirou esses 300 mil reais? Porque não chega esse valor. Eu falei, a senhora não mexe aí com a contabilidade da escola, a senhora não vê, tem como? Que escola que ela vai ter um dinheiro desse, que era uma questão de um período lá de 6 meses? Não chega esse valor. Então é uma notícia que tem que ser investigada, analisada e tudo mais. Não estou falando que é mentira, mas a notícia tem que ser, o valor tem que ser olhado e tudo mais. Porque que acontece? A gente sai do nível de simplesmente dar uma opinião e passa do nível de ter uma propriedade em dizer determinado assunto. Entendeu? Então, por isso que as ciências sociais estão aí com os métodos que tem para, de fato, fazer essas investigações. Entendeu? E aí, eu acho que, não sei se é o Alfredo queria falar antes. Ainda quer falar? Não, eu só ia tipo, só dar uma ideia que, assim, eu acho que nem se a gente acabasse com a corrupção, dava para acabar com a fome. Porque a cada 4 segundos uma pessoa morre de fome no mundo. Então, nem se eu pegasse, vamos supor, o dinheiro que o Palocci roubou, 2 bilhões de reais, que foi retornado aos cofres públicos do Palocci, você não conseguiria acabar com a fome de pessoas no Brasil por um ano. Entendeu? Então, assim, eu acho que nem se acabar com a corrupção. O que precisa acontecer é mobilização de empresas multinacionais, como a Cargill, empresas com o maior capital fechado do mundo, para poder acabar com a fome, entendeu? Assim, e ainda é algo muito difícil de acontecer. Ou... Exatamente isso aí, Alfredo, que eu queria dizer. Pois é. Ou a outra opção, né? O controle das empresas e não ter mais propriedade privada. Se elas têm tanto dinheiro assim, está guardado lá, por que não distribui esse dinheiro para todo mundo e pronto? Aí é o socialismo, né? Quem sabe não resolveria o problema, né? Mas aí eu só estou brincando, eu não estou falando, só estou assim, dizendo que tem possibilidades. Ou outra possibilidade, há muitos anos eu falo dela, né? Lembra de uma história? Só um minuto, né? A história de Jesus com o jovem rico. Então vou no Evangelho agora. Você lembra da história? O jovem rico chegou lá e falou para Jesus, mestre, o que eu posso fazer para ter a vida eterna? Ele falou assim, segue os mandamentos. Mas eu sigo os mandamentos direitinho. Ele falou, então, se você quer de fato seguir a vida eterna, venda todos os seus bens, dê tudo para os pobres e me siga. Aí o jovem rico falou assim, mas mestre, vender meus bens não tem jeito. Eu falei, então, é isso, né? Não vai ter a vida eterna. Então, talvez... Quem sabe, se ele resolver o problema da sociedade, a gente não ter nossas propriedades privadas e aí sim teria tudo distribuído. Agora, o problema é quem controlaria isso. Aí foi o erro do socialismo, do socialismo russo, né? Porque não deveria, se fosse a teoria de Marx de fato estabelecida, nós vamos ter uma aula só sobre isso depois, então não teria o controle do Estado. Se fosse assumir a teoria do Marx, o erro foi esse, o Estado controlar. Porque o Marx não entende dessa forma. Quem deveria controlar isso aí? Deveria ser as pessoas inteligentes que, de fato, tenham a decisão em cima daquilo que tem que ser, não daquilo que a instituição determina. Mas só estou citando isso aí, não é assunto para essa aula específico, né? Porque senão a gente pode devagar demais da conta e não garantir o que a gente precisa. Pois não. O colega falou aí da questão da corrupção, né? Sim. Se tratando aí de a curto prazo, né? Mas eu acho que a longo prazo daria certo sim, porque o Brasil é um país muito rico em biodiversidade, um dos países mais ricos que se tem em biodiversidade, mão de obra, em tudo, sabe? Tudo isso não daria certo em países que nem Estados Unidos, que nem outros países aí para fora, sendo que a gente se concentra, nosso país concentra, assim, uma das maiores riquezas. No entanto, até entanto, que o mundo todo fica de olho no Brasil, entendeu? Mas por quê? A corrupção não deixa. Entendeu? Eu acho que não, se resolver sim.
Mas eu tô entendendo o que vocês estão falando, concordo, entendo, né, direitinho, mas é uma questão de conjunto, né? A questão de conjunto. Aonde está tendo as desigualdades sociais, os problemas da sociedade têm que ser resolvidos de alguma forma. Uma coisa que está me escandalizando, eu ainda não estou meio pé direito da notícia, é essa questão do estupro da criança lá de 10 anos, aí ela engravidou, e aí a repercussão que teve o aborto que ela teve, um aborto assistido, né, por um médico, a repercussão que teve. E aí eu fico escutando algumas falas, né? Por exemplo, aquela fala da Damares, né? De dizer, por exemplo, que os estupradores aí, eles têm ali carícias que fazem com que a criança ela fica sujeita a essa situação uma vez que ela gosta de alguma forma, entendeu? Então, tira o crime, né? Afasta o crime e coloca a vítima como sendo responsável pelo processo todo, pela situação toda. Entendeu? Então é um problema social grave. E a gente sabe, esse não é o único caso de estupro que tem, né? Quantos casos não tem aí? Tantas pessoas que às vezes são até lideranças religiosas que estão promovendo situações como essas, que é um problema da sociedade. É uma situação que tem que ser, de fato, resolvida, né? É um problema grave. Entendeu? Nós falamos agora há pouco só na questão mais financeira aí, por conta da fome e tal, mas tem os problemas das desestruturas familiares, escolares, e tantos outros pontos, né, que também são graves e situações. Mas, então, pensando nisso, apareceu esse sujeito, Auguste Comte, sabe? Ele é um francês, ele foi professor do Durkheim, certo? E ele é filósofo e dava aula queria descobrir uma teoria, uma tese que, de fato, resolvesse problemas da sociedade. Sabe, esses problemas que vocês citaram aqui, e tantos outros aí, porque a filosofia só ficava refletindo, segundo ele. A filosofia só reflete, não resolve nada, então eu quero agora, então, uma ciência que vai resolver os problemas, que vai ter uma intervenção na sociedade. E aí ele fez, então, uma palestra falando da filosofia positiva. O que é a filosofia positiva? É uma filosofia imposta. Lembra da aula sobre filosofia do direito lá, a questão do direito positivo e direito natural? Então, o direito positivo é o direito imposto pela sociedade. E a filosofia positiva que o Comte queria desenvolver é uma filosofia que impõe na sociedade alguma norma de conduta, alguma regra, alguma organização social. E aí, nessa aula, nessa palestra que ele deu, saiu a palavra sociologia. Entendeu? Que aí já tem no logia todas as características que são próprias da investigação científica moderna, que precisa fazer uma ciência social que cumpre as mesmas regras que a medicina cumpre, que a química cumpre, que a biologia, que a física cumpre. Né? Então, analisar o indivíduo, fazer os testes no indivíduo, do mesmo jeito que eu faria um teste numa rocha, num vegetal, em qualquer outra coisa assim. Se não fosse assim, essa ciência não pegaria. Ela não se tornaria oficial. E aí o Durkheim foi o primeiro cara a dar a aula de uma disciplina chamada sociologia na faculdade, né? Porque não tinha na educação básica. Inclusive, isso é uma ciência mais da universidade mesmo, propriamente dita. Entendeu? Então, nós temos Durkheim, em 1858 até 1917, que desenvolve, então, uma ciência na faculdade, uma disciplina chamada sociologia. E o Comte, um pouco antes aí, de 1798 até 1857, então, utilizou o termo positivista, né? Positivando a filosofia, criando, então, uma sociologia, certo? Agora, o que acontece? Nas próximas aulas, nós temos que discutir, e precisa estar claro para vocês, o que é esse positivismo. E vale a pena vocês já dando uma olhada, porque nós temos que esclarecer imediatamente o que é o positivismo, que vai ser justamente a diferença da filosofia para antropologia, sociologia, ciência, sabe? Essa ciência moderna positivista. E que nós vamos ter que esclarecer. Se você já não sabe, né? Se você já sabe, beleza. Se não sabe, nós temos que esclarecer o que é positivismo e qual que é a influência e o efeito que ele causa nos saberes todos, ok? Uma coisa é você saber matemática, saber números, contas e tudo mais. Outra coisa é você pegar a matemática e fazer um computador com os conhecimentos matemáticos. É pegar a matemática e desenvolver construções. Aí você já tem o quê? Engenharia, entendeu? Então, a engenharia é positivista, a matemática é filosofia.
Então, pergunta o matemático, para que você sabe matemática? Para saber matemática. Agora, para que serve? Aí é o positivismo, que eu tenho que pegar a matemática e impor sobre ela uma determinação de um resultado, de uma produtividade. E aí, assim, só estou dando pista, nós estamos encerrando já, né? No sentido de vocês pensarem sobre como que o positivismo ele estabelece uma mudança no paradigma, mudança de ideia, que foi o que foi feito para a sociologia. Certo? Então, para a aula que vem, você tem a leitura do texto lá, né? Vamos sistematizar os pontos aí, fazer alguma tarefinha, e a gente vai seguindo nesse assunto aí. Ok? Então, Certinho, tudo bom. Beleza. Certinho. Na segunda-feira eu senti vocês assim meio parece que apagadinhos, tal. Hoje parece que estão um pouco mais animados, né? Eu tô sentindo uma positividade um pouco mais hoje. Segunda-feira parece que tá semana, meio... Aí já vai caminhando assim para liberar, né, a vida, né? Então tudo de bom para vocês, até segunda-feira. Então, boa noite, professor. Com Deus. Amém. Boa Tchau. noite, noite. até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite.